Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, 12 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Oportunidade. Para quem ainda está estudando, o caminho mais curto para o mercado de trabalho pode ser o estágio. E ainda as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. E a falta de alguns profissionais já compromete a rotina das empresas. O problema ganhou até um apelido: apagão da mão de obra qualificada. Esta gráfica, há 17 anos no mercado, tem tradição no ramo e poucos funcionários. Mas como todo o setor gráfico, tem um problema específico. Segundo o empresário Celso Silva, faltam arte finalistas para a contratação. O ideal seria treinar o arte finalista na própria gráfica. Eu não sei de quem que é a culpa, é que acaba de formar os rapazes, eles querem trabalhar por conta própria, eles não querem se empregar em gráficas. O experiente José conhece bem todo o processo da gráfica. Atualmente trabalha como especialista em impressão, mas quando necessário, ele também auxilia na administração. E o motivo? A empresa não encontra um profissional para o cargo. Antigamente o homem tinha um ideal de trabalhar. Ele fica andando para lá e para cá, não arruma nada, porque ele não tem o ideal de trabalhar. A pessoa quando quer trabalhar, ele chega e fala: tá precisando, tô? Eu posso começar agora? O apagão de mão de obra ainda vai trazer muita dor de cabeça para os empresários. Os setores da indústria e da construção civil estão entre os que mais encontram dificuldades para contratar profissionais especializados, principalmente para aquelas ofertas que exigem nível médio ou formação técnica. Há 30 anos trabalhando com terraplanagem, Marconi Ferreira diz que nunca foi tão difícil conseguir operadores capacitados para as máquinas da empresa. Segundo o empresário, não existem cursos adequados para a formação dessa mão de obra. Chega o rapaz lá, quer aprender, paga um valor, não sei quanto, tem uma semana de aula teórica e um dia de aula prática. E um operador hoje, para ele falar que ele é um operador de máquina, ele tem que ter no mínimo 1 ano de experiência. E para quem ainda está estudando, o caminho mais curto para o mercado de trabalho pode ser o estágio, como mostra a reportagem da TV Brasil Pantanal. Nádia tem apenas 17 anos e cursa o 1º ano de farmácia. Ao lado do pai, foi chamada para assinar o seu primeiro contrato de estágio em uma clínica da capital. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Concorrência entre as meninas, né, porque era mais pessoas concorrendo à vaga. E assim, que a pressão, porque era a primeira entrevista de emprego que eu fazia. Assim como Nádia, outros 30 mil estudantes em Mato Grosso do Sul estão cadastrados neste centro de integração, que faz a intermediação entre acadêmicos e empresas. No estado, são 800 firmas conveniadas que recebem os estagiários. É no estágio que os jovens têm a oportunidade de unir teoria à prática. A partir do trabalho daqui, você consegue assimilar mais com o professor, você entende o que o professor está falando melhor. A gente fica meio perdido, sem saber o que é. Então, com o passar do tempo, dentro da faculdade e também exercendo aquilo que você está aprendendo, você consegue ter uma nova perspectiva do que é o mundo. Em uma mesma empresa é possível admitir estagiários de vários cursos. E os exemplos comprovam que só mesmo através deste processo é possível aliar teoria e prática. Nesta empresa, por exemplo, são 84 estagiários hoje e a maior parte deles acaba se tornando funcionário. Eu aprendi bastante. Por isso até consegui um pouco de conhecer muito da empresa e do setor que a gente atuava aqui. Mas para chegar até aqui, os estudantes devem ficar atentos às oportunidades e às dicas dos especialistas. A atitude ética, né, pessoas que saibam cumprir normas, seguir procedimentos dentro da instituição. Porque os aspectos técnicos nós vamos estar desenvolvendo junto ao programa de estágio.
Você precisa ser cego para entender a importância da audição. Você precisa ser surdo para entender a mensagem das mãos que falam. Consciência social. Um dever de cidadania. Veja agora as notícias do mundo. Em Londres, os protestos que começaram após a morte de um jovem pela polícia se transformaram em uma onda de violência com saques e vandalismo. Os ataques se espalharam, saindo dos subúrbios em direção aos bairros centrais da capital britânica. Lojas e supermercados foram roubados em ações que, segundo a polícia, foram coordenadas pelas redes sociais da internet e por mensagens de telefones celulares. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse em pronunciamento à nação que o governo fará tudo o que for preciso para manter a ordem e classificou os distúrbios como criminalidade pura e simples. Pela primeira vez na história, a classificação da economia dos Estados Unidos foi rebaixada, num claro indício da desconfiança do mercado em relação à capacidade do governo americano pagar as suas dívidas. O anúncio, feito pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, causou um profundo abalo nas bolsas de valores de todo o mundo, com perdas que não eram vistas desde 2008. Apesar da crise, o presidente Barack Obama disse acreditar na solidez da economia dos Estados Unidos. O 14º Dalai Lama deixou oficialmente a função de líder político do Tibete. Em seu lugar, assume Lobsang Sangay, advogado de 43 anos, empossado como primeiro-ministro. Ele promete continuar a luta pela autonomia em relação à China. O Dalai Lama permanece como líder espiritual dos budistas tibetanos. Cantor, pintor, escritor, dançarina. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Cantor, pintor, escritor, dançarina. Brincar também é uma arte. Crianças até 6 anos participam em Brasília de uma nova proposta, o Teatro para Bebês. Nada de fila de espectadores. A espera pelo início da peça é debaixo das árvores aconchegantes de Brasília. O espaço do Teatro para Bebês é diferente do convencional. Aqui atrás ficam os acompanhantes e a primeira fila é do público principal, as crianças. E o palco tem várias surpresas, não é, Luiz André? É verdade, aqui temos muitas surpresas, porque é disso que trata o Teatro para Bebês, de fazer com que coisas muito simples, de repente, pareçam surpreendentes. Então, por exemplo, a gente vê um simples instrumento, de repente, num momento em que você faz isso parece uma coisa deslumbrante, né? Então, pulseiras, os muitos detalhes da roupa, uma roupa toda trançada, os colares, tudo isso acaba atraindo as crianças para esse jogo e seduzindo ela, coisas que são muito batidas, muito vistas, mas que as crianças veem com muita surpresa. E a descoberta do teatro vira um momento de encanto. O passarinho da peça chega bem perto. As crianças estão também liberadas para assistir ao espetáculo como quiserem. A proposta do Teatro para Bebês é nova no Brasil, mas já acontece há 9 anos na Europa. Os criadores acreditam no poder da comunicação da arte desde a primeira infância. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom fim de semana.